Olá, nono ano, estamos aqui para mais uma semaninha de aula, né? Espero que todos vocês estejam bem aí, beleza? Então vamos lá. Gente, na nossa aula de hoje nós iremos iniciar uma unidade, ok? Que seria referente ao nosso material da apostila 3, certo? Como vocês já receberam a apostila 3 das outras disciplinas, eu só estou indicando a vocês que a unidade de hoje, ela faz referência ao que seria a nossa apostila 3. Mas como a nossa apostila ela já está aí completinha, com todas as unidades, com todos os capítulos, então a gente vai dar só continuidade ao nosso estudo. Beleza? Então vamos lá. Gente, na nossa aula de hoje, ok? De produção textual, nós iremos estudar um gênero que ele é bastante conhecido da gente lá no nono ano. Certo? Tanto porque vocês já estudaram esse gênero já nas séries anteriores. Então, na unidade 6, capítulo 1, ele está trazendo novamente a parte da reportagem, certo? Nós sabemos, e principalmente para vocês do nono ano, que a gente tem que ter um arcabouço de informações, porque os gêneros textuais que estão circundando o nono ano, né, que circundam aí esse momento de transição aí do ensino fundamental 2, chegando no ensino médio, a gente, principalmente na disciplina de produção textual, a gente tem que estar informado. A gente tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo no nosso mundo. Por quê? Porque cada vez mais eu vou ter que produzir um texto voltado para aí o meu gênero dissertativo argumentativo. Tanto eu posso ter a escritura de uma reportagem, né, de uma notícia, mas também eu preciso dessas informações de determinados temas sociais, políticos e econômicos para quando eu for construir o meu texto dissertativo. Certo? O meu artigo de opinião, ok? E minha crônica argumentativa. Então, o gênero reportagem, como a gente vai estudar aqui a estrutura e o que é esse gênero, né? Mas é importante não só saber a estrutura do gênero, mas também as informações que as reportagens vai me trazer para eu construir o meu texto, certo? Em vários momentos a gente já estudou esse gênero e na prova, né, eu também já coloquei em vários textos motivadores, trechos de reportagem, de notícia, que é justamente para vocês terem informações para construir o texto. Mas vamos lá. Quais são as características, né, do gênero reportagem? É um tipo de texto que tem o intuito de informar, né, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. Certo? Então, na nossa reportagem, no nosso gênero, ele tem umas informações mais aclaradas, mais até extensas do que a notícia. A notícia, ela dá o fato em si do que ocorreu naquele momento. A reportagem não, ela vai fazer um apurado de informações dentro de uma determinada temática. A exemplo, se eu tenho várias notícias com determinado tema, isso aí pode me gerar uma reportagem. Por quê? Uma reportagem dentro de um tema, porque isso aí está sendo noticiado várias vezes na nossa sociedade. Então, o gênero reportagem, juntamente com o gênero notícia, são gêneros do tipo jornalísticos, né, que estão aí no nosso dia a dia, na nossa sociedade, certo? Então, prevê criar uma opinião dos leitores, porque justamente é um gênero bastante amplo, né? Então, muitas vezes a gente lê uma reportagem, a gente acaba tendo até informações a mais ou daquilo que a gente sabe, né? Já sabe, ok? Então, geralmente dá uma opinião a mais, né? Uma informação a mais que quando a gente vai montar a nossa opinião, a gente pode até utilizar como base aquilo que a gente leu em nenhuma reportagem, ok? Então, ela possui uma função social, porque ela está no meio da sociedade. É um gênero textual que é produzido bastante na nossa sociedade, porque ela vai analisar, né, aquilo que está acontecendo na nossa sociedade. E muito importante na formação de opinião, como eu falei a vocês. Uma reportagem, gente, ele é um tipo de texto expositivo, porque ele vai expor o tema com mais profundidade, informativo porque vai ter mais informações, né? Descritivo e narrativo, porque ele vai descrever lugares, ele vai narrar situações
e opinativos. Muitas vezes uma reportagem ela pode ter uma opinião montada dentro da opinião de alguém, ou ela ser construída para justamente que o leitor ou o espectador ele possa criar sua opinião, ok? Então, por isso que ele é um gênero bastante amplo, beleza? Ela é considerada um texto jornalístico vinculado pelos meios de comunicação, no caso, jornais, no jornal, tanto televisivo como jornal impresso, né? Nós podemos encontrar nos dois meios. Em revistas, a gente tem várias revistas aqui no nosso Brasil que é somente de reportagens. Televisão, porque isso aí pode ser mostrado, né, de uma forma bem mais ampla. Por exemplo, a gente tem programas, vamos dar exemplo, o Globo Repórter, que é somente de reportagens amplas, né, de determinadas temáticas. A gente conhece países, a gente descobre animais, a gente descobre lugares, a gente descobre doenças, a gente vê análise de dados, a gente encontra também aí entrevistas, né, porque o gênero reportagem, como eu disse a vocês, ele é amplo, então ele também vai ser composto de notícias, de entrevistas, certo? Então, por isso que ele tem essa complexidade. Também podemos encontrar na internet, no rádio, dentre outros meios, né? Então, com base nesses meios de comunicação que são veiculados à nossa reportagem, nós iremos ver aqui. O repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem, a qual aborda temas da sociedade em geral. Então, gente, o repórter é quem ele vai lá em busca das informações, de fazer as entrevistas, de apresentar as coisas, né? E também é ele o responsável por escrever essa reportagem. Como a gente viu, o gênero reportagem, ele tanto pode ser do trato oral, ou seja, apresentado oralmente, como também nós podemos encontrar em alguns veículos de comunicação a nossa reportagem escrita. Então, o repórter, ele é o responsável por isso aí. Vamos dar um exemplo aqui. Como eu falei, o Globo Repórter, né, como exemplo de um programa que trabalha com a reportagem, nós também podemos encontrar aí alguns repórteres que ficaram conhecidos por somente montar reportagens. Tem o caso, a Glória Maria. A Glória Maria, ela tem vários passaportes, né, internacionais, porque ela conheceu vários países para poder ela montar as reportagens quando o Globo Repórter apresentava aí países, certo? Então, ela é a responsável tanto por apresentar, né, como também escrever esse texto, ok? Em alguns programas nós temos o apresentador, né, que vai realmente apresentar essa reportagem, mas quando a gente vai assistir a reportagem em si, sempre tem alguém que narra, sempre tem alguém que vai lá mostrar realmente as coisas como são. Que aí nós vamos ter o repórter, né? A presença de títulos, então quando a gente tem essa reportagem no trato escrito, nós temos os títulos bastante chamativos, né? Curtos e chamativos. Nós temos os temas voltados em todos os âmbitos da sociedade, né, de forma política, de forma econômica, né? Nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, a gente procura muitas informações sobre o coronavírus, sobre o que está acontecendo, e justamente a gente vai ser bombardeado de informações aí dentro de notícias e já de reportagens, né? Já que a gente está passando já um período aí, alguns países de 4 meses, outros 6 meses dentro dessa pandemia, então já tem muita coisa sendo produzida com referente a isso aí, né? Porque é através de uma notícia, através de uma reportagem que a gente colhe as informações do nosso dia a dia, certo? Então, e é um gênero que deve estar bastante presente na vida de vocês, né? Principalmente quando vocês estão aí entrando no ensino médio. Não esqueçam disso. Leiam reportagens, leiam notícias, para vocês terem um arcabouço de dados na hora de escrever um texto. Então, essa reportagem, ela pode ter uma linguagem simples, clara e dinâmica. Por quê? Porque tem que ter algo fácil. É um texto fácil de leitura, um texto fácil para a pessoa entender aquilo ali que está sendo apresentado, certo? E bastante dinâmica. Essa dinamicidade a gente encontra bastante quando ela é uma reportagem televisiva, né?
Porque a gente vai ver vários lugares, né? O texto mesmo em si, geralmente, onde ele vai ser veiculado, ele apresenta muita imagem, justamente para deixar bem dinâmico o texto, né? A utilização do discurso direto, porque pode ter entrevistas, ou um discurso direto, que é justamente a repercussão daquilo que já foi falado, já foi dito. O texto de caráter de uma forma bem óbvia, né? A gente mostrar aquilo que realmente é, sem mentiras, né? Sem as famosas fake news, né? Como a gente costuma colocar hoje. Uma reportagem de credibilidade é uma reportagem hoje que ela mostra a verdade de forma objetiva, né? E essa subjetividade é justamente a impressão que o leitor ou o telespectador vai ter mediante aquela reportagem, certo? Uma linguagem formal, porque o texto ele está sendo escrito e ele vai ser vinculado em meios de comunicação de massa, né? Quando eu falo em meios de comunicação de massa, é quando várias pessoas vão ler uma revista, várias pessoas vão assistir um programa, então tem essa preocupação com a linguagem, né? Então eles utilizam a linguagem formal, que são as regras do português bem colocadas no texto, beleza? E esse texto ele é assinado por um autor, justamente pelo repórter, certo? Então, quando a gente encontra uma reportagem num trato escrito, logo abaixo do título ou logo abaixo do título auxiliar ou de subtítulo, a gente encontra o nome do repórter, né? A pessoa que fez esta reportagem. Ou, às vezes, também você pode encontrar lá no final, que tem o nome do repórter e o nome da revista ou do jornal, ok? Então, nós vamos ver aqui a estrutura. Qual é a estrutura desse texto, né? Ele vai ter uma manchete ou o título principal, certo? Esses dois nomes vocês poderão encontrar, onde a gente vai ter umas frases curtas e objetivas, porque é algo que vai simplesmente chamar a atenção do leitor, certo? Geralmente pode ser apresentado em letras maiores, de bastante destaque, porque isso aí é que vai chamar a atenção do leitor para a leitura do texto, beleza? Por isso que ele desperta o interesse do leitor, certo? O texto auxiliar, geralmente, é um textozinho pequeno que vem abaixo do título principal ou abaixo da manchete, né? Que ele vai complementar o texto principal, que ele vai dar algumas informações, né? Para aclarar a minha manchete, certo? E justamente ele vai ter esse objetivo de aumentar o interesse do leitor, porque ele vai mostrar o que é que o título está querendo dizer, certo? Isso tanto da notícia como da reportagem. A gente está utilizando aqui os dois gêneros, porque os dois gêneros, esses dois gêneros jornalísticos, ele tem a mesma estrutura. O lead, como a gente já sabe, é um texto que é justamente o primeiro parágrafo, do qual ele vai dar os aspectos mais relevantes e de forma resumida de uma reportagem, né? Ou de uma notícia, que é justamente questões como o que aconteceu, quem estava participando, quando isso ocorreu, como foi que ocorreu, onde foi que ocorreu e por que ocorreu. Então, são as informações bem básicas que a gente já quer encontrar no início do primeiro parágrafo. Em seguida, nós temos o corpo da reportagem, que a gente vai ter a descrição, o desenvolvimento desse texto, as entrevistas, as análises dos dados, certo? Pormenores, os pontos mais relevantes do assunto tratado. Então, é aqui onde a gente vai ter justamente o desenvolvimento completo da nossa reportagem. Lembrando, uma reportagem ele não é um texto curto, ele é um texto longo devido às análises, devido ao que vai ser apresentado. Texto curto a gente tem uma notícia. A parte mais ampla dessa notícia a gente vai ter o que nós chamamos e o que nós estamos estudando de reportagem. Ok, gente? Então, essa é a nossa estrutura básica. Então, como forma de exemplo da nossa reportagem, nós iremos ver agora a reportagem que está no nosso material, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês de uma forma justamente onde é apresentado esta reportagem, né? Então, aqui nós temos as revelações sobre o cérebro do adolescente, que é justamente o que está colocado aqui no material de vocês. Então, eu trouxe justamente como é que vocês poderão encontrar
essa reportagem aqui na internet, né? Então, é da revista Isto É, novas pesquisas, certo? Decifram as transformações cerebrais que acontecem na adolescência e explicam comportamentos típicos que surgem, como lidar com eles, ok? Então, aqui nós iremos ver as informações, ó. Vejam que como a parte dinâmica, né? Nós temos um título com letras grandes chamando a atenção, o título auxiliar ou subtítulo que vai dar informações sobre o título principal. Aí nós temos o que? Imagens, né? Então aqui nós vamos ter essas meninas, né? Aqui, como está dizendo aqui, o nome delas, a idade, né? Então aqui elas têm entre 15 e 14 anos, se conheceram no colégio, tornaram-se amigas, né, conversam o dia inteiro no celular, em redes sociais. Então é isso que ele vai mostrar, né, o que acontece no universo dos adolescentes, né, no final de semana vão ao cinema, à praia, é justamente aquilo que vocês fazem também aqui em casa, né, na família de vocês. Então aqui, gente, nós iremos ter, né, toda a especificação, toda a explicação do que nós vamos encontrar. Aqui mais outra faixa etária de meninos, né, aqui jogando videogame, coisa que vocês também fazem muito, né, e eles vão mostrar o que é que a pesquisa vai mostrar, no caso, o que é que passa dentro da cabeça, né, dos adolescentes, e que tudo que está ligado com referência a isso, certo? Então, se vocês verem, ó, é um texto bastante amplo, né? Porque ele vai dar vários dados, analisar várias situações, ok? Então, como exemplo aí para vocês do gênero reportagem. Então, no material de vocês vão fazer a leitura desse texto, né? E conforme a agenda, vocês irão responder aí as questões, beleza? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje sobre o gênero reportagem, certo? Bem diferenciado do que a gente está trabalhando até então, beleza? Então, façam a leitura do texto, preste atenção aí o que é que o texto está dizendo, porque é uma boa reportagem, tem muita coisa boa para vocês aí futuramente escrever um texto sobre essa temática, beleza? Então, até a nossa próxima aula.